Boa tarde, pessoal. É um enorme prazer contar com a presença de todas e todos nesse debate. Meu nome é Thiago e eu represento o LAPIM, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. Como relator do painel, eu tenho a ajuda do meu colega José Renato, também do LAPIM. Nós somos um think tank de Brasília que atua na área da governança da internet. E nesse FIB tivemos o orgulho de participar da organização de 3 painéis. Inclusive, um deles está sendo realizado em parceria com a Conexão Malunga e está ocorrendo nesse exato momento na Sala 1. Eu convido a todos a assistirem, mas, é claro, depois desse debate, porque, de qualquer forma, vai estar gravado. Falando do nosso painel, ele é intitulado Rastreamento Anônimo é possível? Como usar esquemas de geolocalização Privacy by Design? Como todos sabemos, a pandemia do coronavírus transformou as dinâmicas sociais e intensificou o uso de ferramentas digitais nos mais variados contextos. Para combater a expansão do vírus, governos e empresas ao redor do mundo passaram a adotar soluções baseadas na coleta de dados de localização para rastrear o comportamento de indivíduos e reforçar o cumprimento de quarentenas. Em alguns cenários, a ausência de informações suficientes a respeito do procedimento de tratamento desses dados, como coleta e compartilhamento, trouxeram preocupações relativas à privacidade e à proteção de dados pessoais dos cidadãos. Para garantir um equilíbrio entre esse interesse público e o interesse privado, leis de proteção de dados, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, estabelece uma série de princípios e destaca o conceito de Privacy by Design, ou privacidade desde o desenho. Essa abordagem, Privacy by Design, ela preconiza o desenvolvimento de medidas técnicas e organizacionais para garantir o respeito à privacidade dos indivíduos desde a concepção de um produto ou um serviço. Uma dessas técnicas associadas com o conceito de Privacy by Design é a anonimização. Você que nos assiste provavelmente já deve ter ouvido falar desse segundo conceito. Ele está relacionado com a ideia de não ser possível identificar uma pessoa. Dado esse contexto, vem a pergunta motivadora desse debate, que intitula o painel: o rastreamento anônimo é possível? Como tecnologias que se valem da nossa localização são capazes de rastrear a propagação do vírus sem que a identidade dos indivíduos sejam reveladas? Para responder a essas e outras dúvidas que teremos, trouxemos uma equipe sensacional que vai representar os mais diversos setores da sociedade. O primeiro deles é o Christian Perrone, que representa hoje a comunidade técnico-científica. Christian é consultor de políticas públicas e pesquisador sênior do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS-Rio. Ele também é pesquisador Fulbright da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, doutorando pela UERJ em Direito Internacional e Direito Digital, ex-secretário da Comissão Jurídica Interamericana da Organização dos Estados Americanos e especialista em Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além do Christian, temos o prazer de contar com a doutora Miriam Wimmer, representando o setor governamental. A Miriam é diretora do Departamento de Políticas para Telecomunicações e Acompanhamento Regulatório do Ministério das Comunicações. Miriam é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da UNB, mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ. Foi bolsista do Programa Internacional da Universidade de Waseda, em Tóquio, entre 2001 e 2002, e, além disso, é professora da disciplina Direito, Tecnologia e Inovação, na Faculdade de Direito do Instituto Brasileiro de Direito Público. Representando o setor empresarial, contamos com a presença de Raíssa Cristina de Moura Ferreira, líder em proteção de dados e privacidade da empresa recifense Inloco. A Raíssa possui um LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC e é representante do capítulo Recife do Movimento Internacional de Direito e Tecnologia Legal Hackers. Também é professora convidada em matérias de proteção de dados e cibersegurança do Instituto New Law. E, por fim, mas não menos importante, representando a sociedade civil, contamos com a presença da Bárbara Simão, assessora jurídica do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bárbara é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo e foi bolsista do Programa de Educação Tutorial Sociologia Jurídica do Ministério da Educação, alumni da 4ª Escola de Governança da Internet, promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, que está organizando o FIB. Feitas as devidas apresentações, explicarei rapidamente a dinâmica desse painel. Quem está acompanhando os outros dias do fórum já deve estar acostumado com metodologia. Primeiro vão ser dados cerca de 10 minutos para cada um dos painelistas, para dar sua visão sobre o tema, de acordo com a especialidade de cada um e a área de atuação. Em seguida, a gente prossegue para uma rodada de perguntas. Eu separei aqui algumas perguntas, mas o debate vai ser muito mais interessante se você aí puder nos compartilhar, interagir conosco, passando as suas perguntas pelo canal do YouTube. No chat você coloca elas e nós enviaremos as perguntas para os nossos painelistas.
Após essa rodada de perguntas, vamos finalizar o painel com as considerações finais de cada expositor. Bem, como já falei demais, vamos dar iniciado esse debate. Eu quero dar as honras ao Christian Perrone para abrir o painel. Christian, quando você quiser. Muito obrigado, Thiago. É um grande prazer estar aqui com pessoas tão importantes nessa área, discutindo esse que provavelmente é um dos temas cruciais para o futuro, tanto das políticas públicas do Brasil como do mundo como um todo, né? A gente está falando aqui justamente da utilização de dados de geolocalização ou dados de localização como um todo, para desenvolver políticas públicas e para entender a intensidade e aperfeiçoamento das políticas públicas que podem ser desenvolvidas no Brasil. Pode passar para o próximo slide? Bom, a nossa lógica aqui é nos questionar, então, a ideia de geolocalização. Quando a gente está pensando nisso, tecnicamente falando, geolocalização é você encontrar alguém, uma pessoa, um objeto, um lugar, tanto do ponto de vista de um mapa ou de um globo como um todo, né? Por excelência, a gente pensa em geolocalização, a gente lembra do nosso famoso GPS, né? Mas é claro que na discussão de hoje, eu fico pensando que a gente deve concentrar menos na geo e mais na localização. Até porque do ponto de vista dos indivíduos como um todo, qualquer questão relacionada aos seus dados pessoais que possa ser objeto de uma localização, de ser mapeado, verificado onde está a sua origem, onde essa pessoa esteve, está, ou também, o que talvez seja mais complicado, pode vir a estar, é importante aqui e está por detrás de todas essas questões que a gente está discutindo. Pode passar? O Thiago falou muito bem que esse tema de geolocalização que se tornou muito mais famoso, muito mais relevante do ponto de vista desse contexto que a gente está vivendo de Covid, mas na realidade ele serve para um N número de políticas públicas tanto no Brasil como no mundo, particularmente do ponto de vista de nós podermos entender onde vamos colocar os nossos recursos, onde nós vamos como, por exemplo, no caso da saúde também, onde nós vamos fazer novos hospitais, como nós vamos fazer centros de tratamento, ou então como nós vamos verificar que uma determinada política pública realmente está sendo efetiva, né? E do ponto de vista da Covid, isso foi visto que ela pode apoiar, de alguma forma, nesse processo de nós combatermos o vírus. Pode trocar, por favor. E dessa forma, quando a gente pensa nos diversos países do mundo, nas diversas localidades que se utilizaram dessas tecnologias ou dessas ideias de dados pessoais, de localização, para poder auxiliar no combate ao vírus, a gente pensa, para simplificar a questão, para dar uma ideia geral, em 3 grandes dimensões de utilização de dados, né? Os dados podem ser vistos para um mapeamento, ou seja, para a parte de inicial da política pública, como nós vamos utilizar os recursos que nós temos, ou então também justamente para verificar onde estão os problemas, onde está, por exemplo, no caso, o isolamento, onde está ocorrendo isolamento, onde não está ocorrendo isolamento social. Esse tipo de política pública vai ser pensada a partir de um ponto de vista de mapa global e de um ponto de vista de ter acesso a esse tipo de dado, esse tipo de informação. Mas também nós temos, do outro lado, um outro tipo de dado que está sendo buscado no que a gente começou a chamar de contact tracing, né? Nesse rastreamento das nossas conexões, dos nossos contatos sociais, de alguma forma, né? Em via de regra, a gente não necessariamente pode entender essa ideia relacional como uma questão de localização, mas como a gente pode extrapolar desses contatos onde as pessoas estiveram, onde estão, e talvez, inclusive, também onde elas podem vir a estar. Então, a gente também pode entender isso dentro desse contexto de Covid e dentro desse contexto de localização. E, por último, também, nós temos uma outra dimensão aqui, a dimensão de umas políticas mais agressivas, né? Políticas públicas pensadas para prevenção e tratamento diretamente da Covid, relacionada a você utilizar uma série de bases de dados diferentes, né? Pode passar, por favor? Então, de um ponto de vista de mapeamento, né, a gente tem uma série de países do mundo, inclusive o Brasil, que se utilizou dessa ideia de você ter um índice de isolamento social, o que a nossa colega Raíssa certamente vai poder explicar 1000 vezes melhor do que eu, mas existem outros países que se utilizaram também dessa ideia, dessa lógica de entender se a política pública deles de isolamento, ou inclusive de lockdown, estava efetivamente funcionando. Um dos países que foi um dos precursores, até lá no início, nos idos lá de março, quando a gente começou com essa questão, por exemplo, foi a Suíça, né, que muito famosamente utilizava para verificar se as pessoas estavam obedecendo aquela regra que eles tinham feito de isolamento, de não ter mais de 20 pessoas no mesmo local, né?
No Brasil também a gente viu esse tipo de questão. Mas é claro que essa ideia de mapeamento também nos serve também para poder imaginar como vamos poder estabelecer políticas de tratamento, de diagnóstico e etc. Como, por exemplo, onde nós vamos colocar os centros de rastreamento, desculpa, o centro de testes, onde nós vamos colocar os melhores hospitais, onde nós vamos colocar agentes de saúde. E, de alguma forma, então, tudo isso é baseado nessa lógica de um mapeamento para verificar, tanto do ponto de vista inicial como do ponto de vista final, de se a política pública estava correta. Pode passar? Em outro sentido, a gente tem essa política pública relacionada à ideia de, bom, vamos tentar verificar onde estão os diversos contatos relacionais entre as pessoas e por isso se desenvolveu uma série de aplicativos e também, é claro, também o que a gente chamou de wearables, ou gadgets, ou dispositivos que nos informam a localização. E muito famosamente ficaram os dispositivos e os aplicativos de Singapura, que pensaram o seguinte, olha, nós não necessariamente precisamos, para satisfazer a nossa política pública, saber exatamente onde cada pessoa estava. Então, eu não preciso ter 24/7 a localização das pessoas, como aconteceu em alguns outros países, notadamente na China, né? A gente pode simplesmente só dizer, olha, essa pessoa esteve em contato com pessoas que poderiam ter tido Covid. Então, o que acontece? Essa pessoa tem um risco maior. Então, de alguma forma, você consegue extrapolar a localização da pessoa sem não necessariamente você ter acesso direto à localização da pessoa. Pode passar. E também nós temos um outro nível, né, que eu falei, de políticas mais agressivas, como que aconteceu, como já mencionei, na China, também em Israel, em outros países do mundo, mas também notadamente na Coreia do Sul, né, em que, interessantemente, eles cruzavam uma série de bases de dados com legitimidade numa lei que eles já tinham feitos para a epidemia da época, não pandemia, de H1N1, em que você tinha uma base de dados de contatos, que nós temos aqui, mas uma outra série de bases de dados, inclusive, eles podiam ter acesso a imagens de CCTV, inclusive imagens de locais públicos, como shopping centers ou clubes, para realmente verificar se as políticas públicas deles de isolamento estavam funcionando e também para justamente ter uma atuação mais efetiva, mais positiva, mais impositiva, inclusive, das suas políticas de tratamento e de isolamento das pessoas que poderiam estar com o risco de estarem infectadas, tá? Pode passar também. Mas aí fica essa pergunta. Nós podemos ter anonimização em qualquer uma desses níveis ou existe uma diferença nos momentos que a gente pode? Eu diria que a minha resposta é, no caso de mapeamentos, depende muito do tipo de política pública que está sendo buscada. Em algumas políticas públicas, a anonimização não vai surtir o resultado esperado. Ele não vai poder ser útil para a gente poder realizar aquele tipo de política pública. Mas sim, é possível, de alguma forma, nós termos esses mapas de alguma forma, com dados anonimizados. Mas aqui qual é a questão? Nós precisamos ter uma técnica correta de generalização, de agregação e de não identificação específica da pessoa. Mas temos uma dificuldade aqui, que normalmente, do ponto de vista de coleta, a partir desses dispositivos digitais, o dado coletado, originariamente, ele vai ser um dado pessoal. Normalmente, ele vai ser um dado específico de uma pessoa que, num futuro, pode ser reidentificada. Tá? Então, dependendo da técnica, ele pode ser anonimizado, dependendo da técnica, não. Mas se a política pública for, por exemplo, de dar, então, um acesso específico a um tratamento específico, a uma pessoa específica, o mapa, então, teria que estar muito mais granular, muito mais informação específica, pontual, individualizada. E aí, então, a anonimização não é uma técnica que vai ser somente possível ou ajustável a esse tipo de política pública que a gente está buscando. Pode trocar? Mas aí nós temos, então, se nas outras questões a gente não pode necessariamente utilizar a anonimização, o que a gente deve fazer? Deve fazer, então, uma ideia de privacy by design, ou seja, devemos pensar do ponto de vista como é que nós podemos diminuir os riscos de vazamento de dados, os riscos de acessos indevidos, de acessos não autorizados e de, obviamente, os riscos talvez maiores, que são aqueles riscos de vigilância, tanto do ponto de vista estatal, quanto do ponto de vista dos sistemas, que alguns sistemas também têm uma origem privada, por exemplo, nesses contact tracing, né?
E aqui eu digo, mas por que a gente não pode ter uma anonimização dessa ideia de contact tracing? Porque a lógica por detrás do contact tracing é justamente você ter uma identificação específica da pessoa. Se essa pessoa teve contato com uma outra pessoa X. Claro, você não precisa ter a identidade específica, mas você precisa ter um identificador, um elemento que ele pode ser criptografado, você pode ter N técnicas que você vai diminuir o risco para a proteção de dados, o risco para a privacidade das pessoas, e também você vai diminuir o risco de acessos indevidos, se ele tiver, por exemplo, dado criptografado. Mas aí é que está. Então, tem que ser tudo pensado numa sistemática, tanto do ponto de vista da arquitetura do sistema, como da arquitetura do uso desse sistema, baseados em proteção de dados, em privacy by design. E agora, eu gostaria de fazer, então, só um elemento a mais, porque a gente já está pensando em utilizar técnicas de anonimização, técnicas de diminuição de risco, de privacy by design, de segurança by design, ou security by design, mas quem sabe a gente não leva em consideração situações como o que aconteceu em Singapura, em que não necessariamente todas as pessoas tinham um smartphone, não todas as pessoas tinham conexão. Então, se você quiser ter essas políticas públicas baseadas em localização, você tem que pensar nas circunstâncias dessas pessoas. Então, eu gostaria de colocar ainda para vocês que talvez a gente tenha que pensar não só em privacy by design, não só security by design, mas talvez inclusion by design, inclusão by design. Então muito obrigado. E gostaria de depois deixar isso para um comentário posterior, para ver o quanto isso não acaba gerando ideias dos outros painelistas aí do que poderia ser, num futuro próximo, uma organização de utilização para políticas públicas de dados pessoais de geolocalização. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Christian, por todas as reflexões que você trouxe. Eu acho que, de fato, tem muito aí para debater. A gente pode reservar um momento no segundo painel para debater um pouco sobre essas políticas de inclusividade. Fazendo até uma culpa, uma ressalva, o tipo de geolocalização, do nosso painel, ele vem inspirado, porque na época, quando a gente fez a proposta, esse foi um esquema que estava sendo discutido pelo, então, MCTIC, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E por isso o título teve essa inspiração, mas foi muito bom e muito importante você ter trazido essa visão mais ampla, né, sobre outras técnicas, outras iniciativas, inclusive algumas que usaram Bluetooth, por exemplo, como você explicou. E para a gente entender um pouco mais sobre até como foi essa proposta do governo, a gente tem aqui a Miriam. Eu imagino que ela vai reservar parte da fala dela para nos dar um pouco dessa visão. Então, Miriam, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Thiago. Boa tarde, obrigada pelo convite. Queria também saudar a Bárbara, a Raíssa, Christian, Tobias, agradecer ao Lapin pelo convite e também ao pessoal do CGI, do NIC, que está aí apoiando a organização. E, de fato, eu fui convidada aqui como representante de governo, que é uma tarefa difícil, né? Porque o envolvimento do governo com a pandemia se deu em múltiplas dimensões, não apenas no nível federal, por meio de vários ministérios, mas também no nível estadual e municipal, de maneira bastante acentuada. Então, eu acho que o que eu posso trazer aqui é um pouquinho, quase que um depoimento, né, um testemunho de como essa discussão transcorreu no órgão no qual eu trabalho, né, para, enfim, contribuir aí para a discussão e para o tema do painel. Tá? Então, assim, acho que um primeiro ponto que é quase um pressuposto, né, um elemento óbvio que nem precisa ser dito, diz respeito à centralidade da tecnologia na nossa vida, nas nossas relações sociais, nas nossas formas de trabalho, na nossa economia, né, e essa centralidade tecnológica muitas vezes referida como parte de um fenômeno mais amplo de transformação digital, né, que reflete, inclusive, em termos de fluxos transnacionais de dados, na forma da mudança da prestação de serviços públicos, né, então, um pano de fundo, eu acho que é muito relevante e que nos ajuda a compreender que quando a pandemia chegou no mundo e quando ela se aproximou também do Brasil, é claro que se imaginou logo de início que a tecnologia teria um papel muito importante a desempenhar, seja para combater a disseminação do vírus, né, seja mesmo para permitir a continuidade das nossas atividades rotineiras. E isso, de fato, se verificou, né, a gente viu, de um lado, os colegas do Ministério da Economia intensificando os esforços de transformação digital do governo, distribuição de benefícios, teve o tal do benefício dos R$600, também a adoção muito mais acelerada de mecanismos tecnológicos no campo da medicina, então a telemedicina foi regulada por meio de
salvo engano, uma portaria, né, para essa situação excepcional de pandemia. A gente viu os esforços da comunidade científica em usar ferramentas como inteligência artificial para diagnóstico, por exemplo, para mapeamento da disseminação da doença, até alguns aplicativos que nós, usuários, poderíamos acessar na internet, né, para ver se a sua tosse é de coronavírus ou se é de gastrite, enfim, né. E na vida de todos nós, né, a gente passou a trabalhar remotamente, as empresas tiveram que se reinventar, bolar sites rapidamente, começar a fazer comércio eletrônico. E especificamente com relação às medidas de combate à pandemia, eu acho que tem alguns elementos contextuais que vale a pena frisar. Então, em primeiro lugar, que os nossos smartphones, né, nossos amigos e companheiros tão íntimos de todos os momentos, de repente se apresentaram como uma ferramenta, né, de mapeamento da disseminação da doença ou mesmo de identificação de contatos com pessoas potencialmente infectadas. Então, uma funcionalidade aí talvez inesperada, né. Depois, dois elementos muito interessantes e que não são exclusividade do Brasil, tá? Isso, assim, em artigos acadêmicos a gente vê que outros países passaram pelo mesmo fenômeno, que é a grande importância, o grande protagonismo de estados, municípios e do poder judiciário numa espécie de mecanismo de freios e contrapesos, né, entre governos centrais, governos locais, medidas adotadas, medidas derrubadas pelo judiciário. Então, essa dinâmica que a gente viu aqui no Brasil, com uma intensa judicialização, com diferenças de condução entre o governo central e governos locais, é algo que muitos países experimentaram e eu acho que faz parte realmente do jogo democrático que esses mecanismos de freios e contrapeso existam, né? E aqui no Brasil, de fato, eu acho que teve uma experiência mais forte com geolocalização, contact tracing, muito pouco, assim, tem um aplicativo do SUS agora que parece que vai um pouco nessa linha, mas até onde eu sei não teve, de fato, uma grande adesão até o presente momento, né? E aí eu vou falar um pouquinho como é que isso foi dentro do governo, ou pelo menos dentro do órgão no qual eu trabalho, né? Então, a pandemia estava se aproximando, a gente estava, né, todo mundo acompanhando enfim, o que acontecia na Ásia, depois na Europa, né, e finalmente o Brasil também foi atingido desse vírus. E no âmbito do governo, todos os ministérios tiveram uma grande preocupação, como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai assegurar a continuidade de atividades. E nós, no Ministério, a nossa primeira preocupação é, cara, será que a rede de telecomunicações vai aguentar? Porque a gente já antevia esse movimento que aconteceu, que é todo mundo migrando para suas residências, para suas redes domésticas, para realizar atividades que antes eram feitas em redes corporativas, em organizações muito bem conectadas, né? Então, será que a rede móvel vai aguentar? A rede fixa vai aguentar? Será que é preciso adotar medidas excepcionais de gestão de tráfego para assegurar, por exemplo, que hospitais, que postos de saúde possam ter uma conexão prioritária? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí o que foi feito nesse primeiro momento foi que a lei da quarentena, a lei 13979, especificou que determinados serviços públicos e atividades essenciais deveriam ser preservados, e o que nós fizemos foi assegurar que no decreto regulamentador, o decreto 10.282, ficasse especificado que serviços de telecomunicações e de internet e também serviços relacionados a TI e de data center ligados a essas atividades essenciais fossem considerados prioritários, de modo que não poderia haver, por exemplo, restrição de movimento de trabalhadores, de cargas, né? Era uma tentativa de evitar que, às vezes, um município ou uma localidade adotasse medidas que viessem a inviabilizar a continuidade desses serviços que nós considerávamos e consideramos essenciais para que o Brasil pudesse continuar, né? Atravessar essa pandemia de uma maneira menos caótica. O que também foi feito foi a criação de comitês de crise, né? Então, a presidência criou o comitê de crise, o MCT criou o comitê de crise, reunindo não apenas os principais interlocutores de governo, mas também, no nosso caso, as empresas de telecomunicações e de radiodifusão, né, de rádio e televisão, com reuniões diárias, grupos de WhatsApp que não param até hoje de mandar notícias, né, e sempre assim, olha, o município tal está impedindo que instale a rede, vamos lá, alguém pega, manda um ofício para o governador, assim, uma agitação, um movimento muito intenso. Ninguém dormiu nessas primeiras semanas, foi realmente um período muito difícil. E aí, nesse contexto, começaram a surgir essas demandas ou essas discussões sobre mecanismos de mapeamento de isolamento social por meio de ferramentas de geolocalização.
E aí chegou para a gente analisar. Nós, no Ministério, na época MCTIC, agora Comunicações, nós não somos demandantes desse tipo de solução. Nós somos, digamos assim, eventualmente viabilizadores, né? Somos tipo a consultoria técnica. Quem demanda esse tipo de solução seria o Ministério da Saúde, ou eventualmente governos locais. E as empresas de telecomunicações começaram a nos questionar: eu posso fazer isso? Isso está de acordo com a regulamentação da matéria? Alguém vai aplicar multa se eu viabilizar esse tipo de ferramenta? O que a LGPD diz a respeito? A LGPD não estava em vigor ainda, né? E uma grande, ao mesmo tempo, um sentimento de isso aqui pode ser positivo, isso aqui pode nos ajudar a enfrentar a pandemia, mas será que eu posso fazer isso? E nesse momento eu diria que a ausência de uma NPD foi realmente um fator determinante, porque a gente não tinha para quem perguntar, né? O povo veio perguntar para mim, eu sou diretora de telecomunicações, está longe de ser ideal, né, esse tipo de manifestação. Mas o que de fato aconteceu foi que, no âmbito do Ministério, a gente recebeu essas demandas, a gente analisou documentos, a gente consultou a consultoria jurídica, a gente fez notas técnicas, levantamentos, para ver se seria possível avançar nessa linha. Isso não avançou no governo federal a iniciativa foi suspensa, mas vários estados e municípios acabaram aderindo a esse tipo de ferramenta. E na análise que nós fizemos, obviamente, a primeira referência que nós fomos buscar é, bom, o que os outros países estão fazendo, né? E aí, como o Christian mencionou, a gente tinha muitos modelos diferentes, alguns países com mecanismos bastante intrusivos, do tipo, a polícia podia ir na sua casa se você não estivesse na sua residência no horário pré-programado, mas quase todos usaram, em alguma medida, ferramentas de mapa de calor, né, de geolocalização, e a proposta que nós examinamos era justamente a proposta que acabou sendo implementada em muitos locais, que era assim: as empresas de telecomunicações forneriam acesso a um sistema, as empresas obviamente têm esses dados, porque elas prestam serviço, né, um serviço em que haveria a tradução dessas informações de maneira agregada, anonimizada e sem ser em tempo real. Então, o governo teria o papel, a função de consultar, né? Eu posso olhar o mapa de calor, eu não posso mexer, eu não posso aprofundar, os dados são anonimizados, agregados, não é em tese possível identificar individualmente qualquer usuário. E esse foi o modelo que foi analisado por nós lá no Ministério, e de fato foi um modelo que me parece ter sido implementado em São Paulo, em outras grandes cidades, no Rio também, e foi muito interessante porque houve uma série de questionamentos judiciais, né? No caso do sistema Cine, em São Paulo, logo de cara teve um habeas corpus, que foi para o STJ, e foi denegado, né? E depois de discussões judiciais locais mesmo, e o que eu vi, assim, o que eu acompanhei, é que em todos os casos se entendeu, olha, esse tipo de mecanismo é razoável, não apresenta riscos individuais, visto que os dados são anonimizados, são agregados, né? Então, esse tipo de ferramenta é legítimo, e também internacionalmente eu não tenho visto isso tão polemizado, muito menos do que o contact tracing, por exemplo, que tem uma discussão sobre bases de dados centralizadas, descentralizadas, enfim, que o Christian mencionou muito rapidamente. E eu acho que no Brasil, de fato, foi um processo de aprendizado, certamente houve falhas de comunicação no meio do caminho, e muita discussão. E o que nós olhamos, assim, observando a experiência internacional, é que a legislação de proteção de dados pessoais não foi considerada em nenhum país como um obstáculo ao enfrentamento à pandemia. O desafio é realmente encontrar a forma de conciliar, né, o enfrentamento a uma emergência sanitária internacional com a preservação de direitos e garantias, na Europa, direitos e garantias fundamentais, agora aqui no Brasil também, depois do julgamento do IBGE. E o que me parece é que toda essa intensa judicialização e discussão e polemização que houve em torno do assunto nos permite extrair algumas lições, de fato, que são muito valiosas, né? Eu comento, por exemplo, que o Comitê Gestor da Internet foi uma das organizações brasileiras que soltou uma nota pública estabelecendo alguns parâmetros, né? Falando, por exemplo, a necessidade de ter uma finalidade específica, limitada no tempo, minimização de dados, né? Tratar apenas o estritamente necessário para atingir aquela finalidade. E também a decisão do STF, no caso do IBGE, que, enfim, serve de parâmetro, inclusive, para discussões posteriores que já vêm sendo travadas lá, claramente diz o seguinte, né? O problema não é apenas você compartilhar, mas é como você compartilha, como você consegue assegurar que haja um legítimo interesse público ali, como é que esse tipo de ferramenta de compartilhamento de dados ou de visualização de dados de terceiros pode ser utilizado de maneira que seja possível avaliar sua adequação, sua necessidade, a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, né, garantindo dessa maneira
o que o STF falou, que eu achei muito interessante, é realmente a observância de um devido processo legal na sua dimensão substantiva, né? Então, para concluir, eu acho que o desafio que a gente tem, e é um processo ainda de aprendizado, é entender como encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E aí, Thiago, eu acho que o título do painel é super oportuno, porque ele aponta para o papel da própria tecnologia, né? Quando você fala em privacy by design, security by design, ou como o Christian sugeriu, inclusion by design, né? A gente está sempre compreendendo que a tecnologia molda a forma como a gente experimenta, né, a nossa identidade no meio digital, né? Como a gente pode calibrar as nossas configurações, né, de privacidade, como a gente protege os nossos dados pessoais, e eu acho que essa é uma pauta excelente para a gente continuar debatendo. E com isso eu encerro por aqui, eu estou ansiosa para ouvir os demais comentários. Obrigada. Obrigado, Miriam. É muito bom ter a presença de alguém que acompanhou de perto aí esse processo, até para a gente sanar algumas dúvidas, né? Porque, como você mesmo falou, às vezes tem muito ruído de informação e quando vieram as notícias em algumas matérias de jornais, as pessoas estavam associando muito essa iniciativa, né, que, bem, não foi para frente, mas se tivesse ido, muito provavelmente não teria um resultado, um impacto tão pesado como tiveram em alguns outros países onde a contact tracing gerou muita polêmica. Porque o que se falou aí, como você bem explicou, não era exatamente um contact tracing, era uma outra metodologia dos mapas de calor. Eu acho que vai ser muito legal agora, passando para a gente ouvir um pouco a fala de um representante empresarial, a Raíssa, porque a empresa dela, em loco, já tem bastante experiência com esse tipo de metodologia, então ela vai poder explicar um pouco melhor para a gente como funciona, seja a questão de montar mapas de calor, como, enfim, outras estratégias de utilizar dados de localização de uma forma que seja útil, mas que também garanta a privacidade, a proteção de dados dos usuários. Então, Raíssa, eu passo para você. Obrigada, Tiago. Uma honra estar participando desse workshop ao lado de profissionais que eu admiro tanto. E falando de um assunto, né, que é tão importante hoje para o mundo, não só para o Brasil, que foi o combate à pandemia utilizando tecnologias de localização, mas ao mesmo tempo que se respeita a privacidade, né? Por isso que essa pergunta tão provocadora, o rastreamento anônimo é possível, ela nos deixa um campo aberto para discussão, que eu acho que é essencial ser realizada, não só do ponto de vista acadêmico, mas, sobretudo, do ponto de vista de políticas públicas e com um diálogo muito forte com o setor privado, principalmente pelas empresas, né, que, de certa forma, disponibilizaram dados de localização para que essas medidas públicas fossem implementadas, como é o caso da Inloco. Então, eu gostaria de começar a minha fala, né, lembrando que nós estávamos diante, ainda estamos, de uma das maiores e mais importantes questões de interesse público no Brasil e do mundo, que é a preservação do direito à saúde, né? Na concretização dessas políticas públicas para o combate à pandemia ocasionado pelo coronavírus. Então, diante dessa situação, uma das armas mais poderosas que nós poderíamos utilizar na batalha contra a pandemia era, sem dúvida, a informação. E essa informação, muitas vezes, né, ela vem através desses dados estatísticos, que o ideal é que sejam realmente anonimizados, para que o poder público ele possa tomar decisões com base nesses dados, né, que evitem a disseminação do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, também possam reavaliar, de fato, se as medidas sanitárias que eles estavam adotando, ou ainda estão adotando em alguns casos, elas estavam sendo, de fato, assertivas, né, como o caso, por exemplo, das medidas de isolamento social. Então, ao mesmo tempo que a prática ela é útil, né, para o combate à pandemia, ela poderia gerar uma situação de vigilância muito forte, que talvez a gente não tivesse conseguido, né, a gente não consiga ainda, em alguns países que adotaram medidas mais intrusivas, voltar para o contexto que a gente tinha antes da pandemia, de preservação da privacidade. Então, o nosso desafio no Brasil era saber, né, lá na época quando a pandemia começou no nosso país, por volta de março, se nós teríamos a resiliência suficiente, quando as nossas instituições, né, estavam sólidas para combater essa pandemia, ao mesmo tempo que a gente ia respeitar garantias e direitos individuais, como a preservação do direito à privacidade e até a proteção de dados, que provavelmente em breve também vai se tornar um direito previsto também na nossa Constituição. Então, eu gosto sempre de lembrar que o European Data Protection Board, né, que começou a traçar algumas diretrizes quando começou a se discutir o uso de localização
mundo para o combate à pandemia, e ele ressaltou que as autoridades públicas deveriam tentar primeiro processar dados de localização de maneira anônima, ou seja, processar os dados agregados de forma que os indivíduos eles não pudessem ser reidentificados, né? O que poderia permitir a geração de relatórios sobre a concentração de determinados dispositivos móveis em algumas localidades, gerando mapas de calor, dados cartográficos, como a gente consegue entender hoje, né, como vários países implementaram, principalmente na União Europeia, medidas como essa. Né? A gente sabe que a gente tem também histórico de países que têm uma intrusão maior à privacidade, principalmente a China, por exemplo, ou outros países que criaram conceitos mais elásticos para combater a pandemia, né? Como, por exemplo, a Polônia, que criou um dispositivo onde você precisava fazer uma selfie geolocalizada para confirmar que você estava cumprindo as medidas de quarentena, e caso essa selfie geolocalizada ela não fosse compartilhada ali de tempos em tempos, programado pelo aplicativo, pela notificação que o usuário recebia, chegaria uma abordagem policial na casa de um cidadão polonês para poder fazer uma repressão daquela situação posta diante de uma medida sanitária. E essas medidas elas são muito mais intrusivas. Ou, por exemplo, em Israel, quando a gente ouve uma fala do primeiro-ministro dizendo que ia usar as tecnologias ou a abordagem que eles usam para combater o terrorismo no combate ao coronavírus, né? Isso foi muito discutido, amplamente debatido no mundo todo. E a gente não sabia que não era esse caminho que deveria ser buscado no Brasil, né? E que a gente deveria utilizar mecanismos que, de fato, preservassem a privacidade. E nesse contexto, uma das medidas mais importantes, né, para combater a onda de disseminação do vírus era, de fato, o distanciamento social, né, que foi o controle de infecção recomendado pela Organização Mundial de Saúde e que foi adotado por muitos países, né, como modelo para que realmente pudesse, de alguma forma, conter ali a disseminação do coronavírus. E aí os órgãos de saúde, eles começaram, de fato, a fazer diversos estudos para demonstrar que seria possível controlar a velocidade da disseminação do vírus e manter o número de enfermos sempre menor do que a capacidade do sistema de saúde de cada país. Então, o isolamento social era, sem dúvida, uma medida muito estratégica para todos os países e, sem dúvida, seria extremamente estratégica para o Brasil também. Então, nesse contexto, né, eu, como representante de um setor privado, que vem da Inloco, que é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia de geolocalização Privacy by Design, sempre pensando como criar um sistema de rastreamento anônimo, de fato, uma biometria ali, comportamental anônima, respeitando a privacidade das pessoas, já tinha muita inteligência em cima desse assunto, né, um time muito forte de pesquisa e desenvolvimento em técnicas de anonimização, e a base da empresa já foi construída há 10 anos atrás pensando nisso, em solucionar esse problema. Então, a gente achou que a gente tem em nossas mãos uma ferramenta poderosa que poderia ser útil, né, pelo governo, pelos estados, pelos municípios, inclusive por entidades de pesquisa, né, como foi em algumas universidades hoje no Brasil e no mundo, estão utilizando os dados gerados a partir do índice de isolamento social construído pela Inloco, mas ao mesmo tempo que a gente não criasse uma política de vigilância e violação da privacidade por parte de qualquer instituição, né? Seja ela pública ou privada. E aí, quando a gente tomou essa decisão para disponibilizar a nossa tecnologia, né, que é pensando em privacidade, a gente pensou também como era que a gente poderia adicionar outras medidas técnicas e organizacionais de Privacy by Design para somar aquelas que a gente já tinha no desenvolvimento da tecnologia, para que não houvesse essa política de vigilância, né, que era o nosso objetivo evitar que acontecesse ao máximo. E aí eu acho que é importante falar aqui, de forma prática, de algumas técnicas que a Inloco já usa na tecnologia, né, independente desse contexto do combate à Covid-19, que é, por exemplo, o uso muito forte de criptografia e hash, né, nos dados que a gente coleta dos dispositivos móveis, para que a gente consiga processar esses dados e armazenar essas informações sem que a gente identifique os titulares dos dados, né, seja direto ou indiretamente. Então, uma das medidas que a gente faz é, de fato, aplicar a hash criptografia. Então, a gente cria 2 identificadores distintos, né, que a gente chama de hash ID e crypto ID, que esse crypto ID também só é utilizado para recuperação do identificador em casos estritamente necessários, como obrigações legais e garantias de direitos dos titulares. E esse crypto ID ele só é acessado por um número muito restrito de colaboradores, tem um controle de acesso muito forte, para que a gente consiga, ao máximo, preservar aqueles dados. E esses dados, uma vez que, eventualmente, eles sejam acessados por terceiros, né, que a gente implementa todas as camadas de segurança para que não seja, mas considerando a eventualidade, esses dados, o Crypto ID e o Hash ID, eles não são possíveis, né, não são suficientes para conseguir identificar algum titular do dado
no banco de dados da Inloco. Então, a eliminação desses dois identificadores, né, em texto simples, acaba com esses riscos associados ao acesso de dados por parte de qualquer pessoa que tenha chave que não tenha, né, essa chave que possa descriptografar esse Crypto ID, que é um dos identificadores que a Inloco mantém, né? Então, eles são ótimos substitutos para todos os serviços da Inloco e não permitem a identificação de fatos titulares dos dados. Em caso de vazamento, acesso indevido, como eu falei, isso se torna ainda mais difícil. Mas ainda existe, né, uma questão adicional aí, que além dos identificadores do dispositivo, que é a geolocalização em si. E eu sempre gosto de enfatizar, porque as pessoas muitas vezes não sabem como esses sistemas eles são construídos, né, como a arquitetura desses sistemas são construídos, ou quais são as medidas que são implementadas para que, de fato, esses dados sejam anonimizados ou pseudonimizados, a depender do caso. Eu gosto de enfatizar que sobre a possibilidade, né, de um usuário ele ser indiretamente identificado com base em seu histórico de localizações, essa técnica ela é assim, quase improvável ou não razoável, quando é aplicada para todo o stream de dados ou data lake da Inloco, no caso. Porque, primeiro, a Inloco tem um período de retenção de dados muito baixo, ela consome a informação e a gente descarta essa informação para que a gente não mantenha históricos de localização. A gente tem coletas de dados de visitas assim, em períodos muito largos, para também não haver um rastreamento de nenhum usuário. Eu acho que a média de dados que são coletados de visita por dia chega a ser 2,5, que é baixo em relação a outros sistemas que têm uma lógica muito mais de rastreamento, né, e mais intrusiva. E, além disso, né, a gente tem um cuidado para que esses dados eles sejam processados, sejam guardados, né, já processados e já anonimizados ou pseudonimizados, reduzindo a possibilidade de identificação. Então, nós temos também mecanismos para processar os dados de forma segura, e nesses casos, até o dado de localização, se você quiser fazer a validação de endereço, puxar uma informação específica de localização, hoje a gente já consegue fazer essa confirmação no nosso banco de dados, utilizando um dado completamente criptografado também. Então, até a própria localização ela é protegida para que esses usuários não sejam identificados por seu histórico de localizações. Então, isso já fazia parte da estrutura da Inloco, da forma que a tecnologia foi desenvolvida para ser privacy by design. Mas, adicionado a todos esses mecanismos, né, além disso tudo que eu falei, por design também, nós não coletamos nenhum dado que possa identificar diretamente o titular. Então, a Inloco não tem em seus bancos de dados nenhum dado cadastral dos titulares dos dados, né, dos donos dos dispositivos móveis. Nós não acessamos dados como nome, RG, CPF, nem dados que sejam dados de identificadores do dispositivo, dados estáticos, como, por exemplo, o e-mail. Então, nós só coletamos dados identificadores dos dispositivos que sejam mutáveis, inclusive que as pessoas tenham controle de deletar, de fazer um opt-out, exercer um controle maior, né? E esses dados eles modificam, ele não será o mesmo para sempre, né? Diferente dos identificadores que sejam estáticos. Então, não coletando esses dados também de identificação civil ajuda ainda mais a Inloco a ter esse processo de preservação do anonimato dos titulares dos dados. Então, quando chegou o desafio, né, do combate à Covid, das decisões que nós tomamos para disponibilizar a tecnologia de forma que respeitasse todas as normas de proteção de dados e os princípios do Privacy by Design, foi, primeiro, ter uma estrutura muito forte internamente, né, de segurança e de preservação da privacidade daqueles dados, ao mesmo tempo não compartilhar nenhuma informação com o poder público que pudesse, de certa forma, identificar os usuários, nem fazendo processos, né, de identificação reversa. Então, de fato, o poder público só recebe aqueles dados que são disponibilizados, né, nesse mapa de calor, que foi o que o Christian mostrou para vocês na apresentação do slide, está disponível no site da Inloco. Então, são dados estatísticos. A gente fez um esforço muito grande para que esses dados eles fossem coletados dentro de polígonos que não permitissem uma coleta granularizada das informações. Então, quanto maior o polígono, menos granular o dado, né, mais eu consigo fazer uma agregação para que esse dado tenha um esforço maior também de anonimização. Então, essa foi uma questão muito, muito importante. Teve um aplicativo que foi lançado, inclusive aqui na cidade do Recife, tem nada a ver com o Inloco, mas é só um tipo de exemplo que eu lembrei, que esse aplicativo mostrava as pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus na região de um determinado bairro, e eles colocavam um pino em cima da residência da pessoa. Então, esse é um exemplo, mas não tem o nome da pessoa, não tinha nada, mas tinha um endereço, tinha um pino em cima do local que eu consigo identificar como sendo um local residencial, eu posso identificar uma pessoa. Então, esse é exemplo de uma anonimização que ela falhou, né? Ela não chega nem a ser uma pseudonimização. Aí tem uma falha muito forte, porque há uma granularidade que não permite fazer, de fato, uma anonimização que seja segura.
ou pseudonimização, se for o caso, né? Então, a gente tem essa questão de um cuidado muito forte de fazer polígonos realmente que não permitissem um tratamento de dado granular. Além disso, esses dados foram disponibilizados sempre com um período superior a 24 horas para o poder público. Então, ainda que fossem dados disponibilizados no mapa de calor, dados cartográficos, se a gente atualizasse essa informação em tempo real, a gente sabia que poderia ter alguma ação de intrusão, que algumas entidades poderiam decidir, né, algumas entidades públicas. Então, por exemplo, vou enviar uma força policial para uma determinada localidade que há uma concentração de pessoas. Isso deveria ser evitado, por mais que fosse até importante para o combate à pandemia. Como a gente tem sempre a preocupação, nossa preocupação maior é com a privacidade, a gente não queria que fosse uma solução intrusiva, que partisse da in-loco algo como isso. Então, a gente tem que tomar essa decisão de disponibilizar os dados com mais de 24 horas. A gente termina impossibilitando qualquer medida em tempo real, ou medidas intrusivas à privacidade das pessoas. Então, essa foi uma decisão acertada. Né? Todos os convênios realizados com as instituições, eles foram convênios que aí eu falo, não é nem uma medida técnica, né? É uma medida organizacional, mas também é uma medida de Privacy by Design, porque faz parte desse conjunto. Eu sempre digo que o conjunto todo de medidas é que fazem o Privacy by Design acontecer de fato. Então, a gente teve todo o cuidado de utilizar esses dados somente para o combate à pandemia. Esses dados que começam a medir a permanência de dispositivos móveis em determinadas localidades, para dar essa inferência do tempo que esses dispositivos permanecem no local, e a gente consegue dizer se eles estão se isolando ou se eles estão transitando e terminam não estando respeitando o isolamento social. A gente consegue fazer com que essas informações ela também sejam disponibilizadas, né, de forma que a prefeitura ou os governos que acessaram, eles não conseguissem de forma alguma chegar nesses titulares dos dados, né? Então, tem uma preservação muito grande do direito das pessoas, e também a gente tem um cuidado para que o ciclo de vida desses dados ficasse restrito a esses contratos de doação da ferramenta, que os dados são utilizados estritamente para essa finalidade, não são utilizados para nenhuma outra finalidade, serão deletados ao final da situação de pandemia. A gente deu um prazo até dezembro, né, que a gente considerou uma estimativa lá atrás razoável e talvez pudesse se manter se tivesse medidas de isolamento social que precisassem ser mantidas ou apuradas, mas eu creio que pelo decorrer, né, do que tem acontecido no Brasil, pode ser que isso realmente se encerre em dezembro, e esses dados serem deletados ao final da situação, né, de pandemia ou do contrato ali estabelecido, termo de ação estabelecido com esses órgãos, para que não ficasse nenhum resquício nos bancos de dados da in-loco, que a gente realmente não pudesse utilizar para nenhuma finalidade. Então, é uma exclusão adequada, usando todas as medidas de segurança para que esses dados eles sejam preservados. Então, estou falando aqui de baixo risco de reidentificação, de dados que são, de fato, pseudonimizados ou completamente anonimizados, como compartilhados com o poder público, né? E utilização de técnicas, inclusive, de privacidade diferencial, o hiperloglog, que é uma estrutura de dados probabilísticas, uma série de outras técnicas que, agregadas àquelas técnicas que em loco já utilizavam, permitiu que esses dados tivessem uma segurança maior e que respeitasse, de fato, a privacidade das pessoas. Eu acho que, por enquanto, é isso. Eu também estou disponível para o debate ao final do painel. Obrigado, Raíssa. É muito legal ver empresas que inspiram a cultura do Privacy by Design, né? Teve um ponto da sua fala assim, que me chamou muita atenção quando vocês falaram, a base da empresa foi construída pensando nisso. Eu acho que a ideia da privacidade desde o desenho, ela envolve muito isso. É mais do que apenas pensar nas tecnologias que vão ser utilizadas, mas em toda a cultura organizacional, como vai ser a postura da empresa frente à privacidade. Seria muito legal, enfim, se todas as empresas pensassem como a sua e tivesse esse valor, né, ou até como parte dos princípios da empresa, mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, não é sempre assim. E aí é muito importante a existência de órgãos e entidades, enfim, instituições que representam os direitos dos consumidores, e por isso eu acho que essa fala agora da Bárbara vai ajudar muito a gente a entender um pouco dessa perspectiva. Então, Bárbara, passo para você, fique à vontade. Obrigada, Thiago. Bom, queria começar agradecendo pelo convite do Lapin para participar desse painel hoje, especialmente na figura do Thiago, que está sendo moderador hoje, e também parabenizá-los por esse painel, que é super importante também pensando na utilização de tecnologias durante o combate à pandemia, mas também que tem uma visão propositiva, né, que traz um debate a respeito do Privacy by Design, de como realmente ter essas medidas de mitigação de riscos, de contenção de danos.
Então, acho que é super importante que a gente tenha essa discussão setorial mesmo e queria parabenizá-las por isso. E, bom, a minha fala acho que vai ser breve, até difícil falar depois de todos vocês, que já tiveram momentos tão interessantes, eu já aprendi muito aqui, mas eu queria começar falando um pouco sobre o que é isso de anonimização, né? O que significa isso e como que ela está colocada na própria lei, na LGPD. Para começar, eu acho que é importante que a gente tenha essa visão de que a anonimização está inserida dentro de um processo, dentro de um fluxo de tratamento de dados. Porque o dado é coletado, ele é tratado, depois ele é anonimizado. E por que eu estou destacando isso, que é algo que parece até um pouco evidente? Para que a gente não tenha a visão eventual que, enfim, enquanto IDEC, enquanto sociedade civil, a gente tem escutado, de que se é o dado anonimizado depois, a empresa está isenta das obrigações que estão lá previstas na lei, como informação, transparência, questões relacionadas a direitos dos consumidores. Então, é só importante que a gente destaque isso para que, enfim, não vire também, né, uma questão de tudo ou nada. E até porque, né, o dado anonimizado, existem muitas questões, muitos debates sobre o quanto ele também pode ser reidentificado depois. É uma questão que está muito ali dentro de um nível de razoabilidade, né? Acho que o Bruno Bioni, que é um pesquisador dessa área, fala muito sobre isso, que não é uma divisão estrita entre o que é dado pessoal e o que é dado anonimizado. Existe uma intersecção entre esses meios e vai depender muito das técnicas que estão disponíveis naquele momento para possível reidentificação ou não, né? E quando a gente está falando de dado anonimizado, na verdade a gente está falando de algo que não possa ser nem individualizado, ou seja, não possa ser possível reconhecer um indivíduo por meio daquele dado, ele não possa ser correlacionável, então outros conjuntos de dados não possam ser analisados, né, e que levem aquele indivíduo, e que também não possa levar a qualquer outro tipo de inferência sobre aquela pessoa, a novas inferências. Então, se ele está anonimizado, na verdade, a gente não pode conseguir fazer essas três características, que são características, definições que foram dadas pela CNIL, que é a Autoridade Francesa de Proteção de Dados. Então, acho que é importante a gente pensar, né, nessa divisão, nessa intersecção, e também do quanto, mesmo um dado anonimizado, pode ter um impacto concreto sobre a vida de uma pessoa. Então, até por isso que a LGPD, no artigo 12, parágrafo 2º, traz uma pequena exceção. Assim, eu até tenho uma crítica à maneira como esse parágrafo foi redigido, mas ele fala que dados anonimizados poderão ser considerados como dados pessoais para os fins da lei, quando utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural identificada. A minha crítica com relação a esse parágrafo é em relação a esse termo "se identificada", que não faz muito sentido quando a gente considera que a pessoa identificada já seria um dado pessoal, né? Mas esse artigo, na verdade, ele é uma exceção que diz justamente dessa formação de perfil comportamental, porque mesmo o dado anonimizado, ele pode ter um impacto para grupos. Então, quando você classifica uma pessoa como pertencente a determinada região, pertencente a determinado grupo minoritário, pertencente a determinada raça, gênero, orientação sexual, isso pode criar, dependendo da maneira como isso for analisado, das inferências que forem feitas a respeito disso, isso pode vir a afetar a vida dessa pessoa, não enquanto indivíduo, assim, mas enquanto pertencente a um grupo mesmo, né? Enquanto, caso aconteça algum nível de discriminação abusiva ou legal em relação a essa pessoa. Quando a gente pensa, por exemplo, na geolocalização, o uso de CEPs, por exemplo, pode indicar, eventualmente, que aquela pessoa mora numa região que seja conhecida como de menor renda, numa favela, e isso, dependendo da maneira como for utilizado, também pode ser tido de maneira discriminatória, até com relação a essas pessoas pertencentes a esse grupo. Então, acho que é importante também que a gente tenha essa visão, né, do que está ali como exceção e do que também tem que ser considerado quando a gente está falando de anonimização de dados. Agora, entrando um pouquinho mais nessa questão da pandemia, assim, das ferramentas que são utilizadas em relação a isso para fazer esse rastreio, essa contenção, acredito que exista, enfim, a necessidade, enfim, eu vou acabar repetindo muito do que já foi falado também, mas a necessidade de serem medidas que são adequadas, que são proporcionais, que são realmente necessárias para as finalidades de políticas públicas a que elas se propõem, né? Então, algumas críticas de organizações da sociedade civil são, por exemplo, feitas em relação à geolocalização, são o fato de que, às vezes, se você está rastreando ali a localização de uma pessoa que esteja num prédio de 30 andares,
isso pode não ser tão indicativo assim, se houve contágio ali ou não. Então, assim, podem existir limitações desse uso, né? E é importante que a gente pense nessas limitações. Pensando um pouquinho para além da geolocalização também, no caso de câmeras de medição corporal, né? Câmeras térmicas, que são ditas assim, elas também podem ter problemas técnicos ali de medição que varia 2 graus Celsius de pessoa para pessoa. Isso também pode gerar, às vezes, uma confusão, às vezes até uma medida que não seja tão adequada assim. E pensando também que o próprio coronavírus, né, essa pandemia, especificamente, tem a característica de ter uma alta taxa de contágio entre pessoas que não apresentam sintomas, que são assintomáticos. Então, a gente também tem esse problema, né, para pensar. Então, acho que, assim, é mais essa questão de pensar na proporcionalidade das medidas e de pensar no quanto elas realmente são necessárias. E também no como, né, no como a gente compartilha isso. Acho que a Miriam também trouxe esse momento muito importante, que foi o julgamento do STF a respeito do caso do IBGE, que é justamente em relação a isso, né, esse devido processo. Como que a gente tem que fazer esse compartilhamento? Que ele pode existir, mas ele precisa ter ali salvaguardas e medidas adequadas para ser feito da melhor maneira possível. A sociedade civil, né, ela tem uma grande necessidade de transparência. Transparência porque a gente precisa saber o que está acontecendo, porque a gente, de certa maneira, tem essa função quase de fiscalizar, de realmente monitorar o que está acontecendo e de, enfim, propor ações caso seja necessário, caso a gente perceba que existam violações. E também de transparência até mesmo para que a gente consiga fazer pesquisas, para que políticas públicas sejam melhoradas. Então, acho que é importante que as empresas, no momento do desenvolvimento disso, realmente tenham uma preocupação muito grande em como elas estão transmitindo essa informação a respeito das suas práticas. Bom, acho que era isso que eu queria colocar. Acabei falando super rápido, mas era mais isso mesmo. E agradeço novamente ao convite e a todos vocês pelo debate. Fico à disposição. Obrigado, Bárbara. Acho que é sempre muito importante ter essa visão do que a sociedade civil está preocupada e quer garantir, né? Você falou de questões importantes como a discriminação, a importância da transparência, né? E eu acho que com isso a gente pode dar passagem para a nossa segunda fase do painel de hoje, que vai falar, vamos pegar as perguntas, né? A gente teve várias perguntas que foram trazidas pelo público, o que é bem legal, está tendo um engajamento bem bacana, sinal de que o painel ele é temporal, ele tem um propósito. E eu acho que a gente poderia começar pegando algumas perguntas que focaram nas questões de principiológicas, né? Tiveram 2 perguntas, mais especificamente, que falaram sobre princípios. Na verdade, 3 perguntas falaram sobre princípios presentes na nossa LGPD. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês um pouco mais à vontade para quem quiser responder, exceto, claro, quando alguém colocou uma pergunta direcionada. Uma delas, do Rogério Matos, ele está perguntando sobre a questão da transparência no contexto do alinhamento com relação à finalidade utilizada. Então, ele pergunta, como garantir que os dados serão acessados por quem deveria, mantidos íntegros e só utilizados para a finalidade devida? E aí ele pergunta sobre a cadeia de custódia de dados, se isso seria uma forma de garantir esse acompanhamento, essa transparência de que os dados estão sendo usados para seus determinados fins. Uma outra pergunta também ligada ao conceito de transparência, essa foi orientada para a Raíssa, perguntando um pouco sobre a In Loco e quais são, enfim, as medidas de transparência que a In Loco traz. Pergunta também, né, enfim, o usuário nome AC, ele pergunta se o código da tecnologia pode ser disponibilizado de alguma forma, ou, enfim, quais são as medidas de transparência que vocês tomam para deixar a sociedade mais segura de que o que vocês fazem está, de fato, acontecendo. E aí, entrando naquela ótica da discriminação, teve uma pergunta que foi, a princípio, direcionada para Christian e Raíssa, mas eu acho que qualquer um aqui pode sentir a vontade de responder, perguntando sobre os efeitos, né, dados que são coletados hoje e os impactos que eles têm amanhã. Se existem efeitos discriminatórios, eu acho que
a fala da Bárbara já contemplou isso de certo modo, mas se qualquer um dos outros painelistas quiser complementar, aí eu fecho esse primeiro bloco, a gente ouve e conforme exista tempo, se existe tempo, a gente continua com outras perguntas. Quem gostaria de começar? A gente pode começar, talvez, não sei, eu posso começar numa ordem mais aleatória, para não ficar tudo sempre organizadinho. Sei lá, se a Miriam quiser começar. Já que eu fui voluntariada, posso começar, sim. Eu acho que, assim, vou responder de maneira indireta as perguntas, tá? Eu acho que o grande desafio que a gente tem nesse momento, para mim, pessoalmente, é um desafio, é a gente pegar esses princípios da LGPD, que a gente passou anos aí estudando, olhando para os Fair Information Practice Principles, para os documentos da OCDE, entender como é que a gente pega os princípios e transforma isso em procedimento, em padrão, né, em rotinas dentro das organizações. E, em particular, o princípio da finalidade, que gera uma vinculação do dado com enfim, a finalidade que justificou a coleta inicialmente, é um princípio que precisa se desdobrar em procedimentos muito concretos, né, muito operacionais, que não são triviais e que não requerem necessariamente advogados, requerem gestores de projetos, requerem engenheiros, requerem pessoas de TI, né, e aqui eu posso comentar que muitos órgãos públicos que estão nesse momento passando pelo desafio da conformidade à LGPD estão percebendo exatamente isso, né? Não são principalmente os advogados que são buscados, mas o pessoal que vai controlar as planilhas, o pessoal que vai colocar lá a restrição de acesso a determinadas bases de dados. Então, nesse caso específico dos mapas de calor, esses são dados detidos pelas empresas, né? No caso da Raíssa, pela Inloco, no caso dos dados de localização pelas empresas de telecomunicações, são dados que as empresas já têm por conta da natureza do serviço prestado, e nesse caso concreto foi facultada a possibilidade de o poder público visualizar os dados. Essa informação que eu tenho, não sei se houve acordos mais intrusivos do que esses, né? Então, de todo modo, no âmbito do poder público existe necessidade de especificar quem vai poder ver, para que vai servir aquela visualização. E isso a gente faz por meio de formalização. Então, necessariamente vai ter um contrato entre o poder público e a entidade que vai fornecer os dados. No poder público vai haver a atribuição de responsabilidades, vai ser especificada a finalidade, né? E o agente público está, obviamente, sujeito a sanções e a responsabilização, inclusive pessoal, caso seja feito um uso indevido. Então, assim, o que eu posso falar de dentro do órgão onde eu estava, havia muito mais preocupação em fazer alguma coisa que pudessem ser já sanções do que um desejo de fazer usos adicionais ou indevidos. Estava todo mundo muito preocupado em se cercar de cuidados, inclusive as próprias empresas muito preocupadas em não ofertar o acesso a dados e depois serem objeto de algum tipo de judicialização ou sanção administrativa. Então, esse é um aspecto muito importante que eu trago apenas para exemplificar o desafio que é você pegar esses princípios abstratos, né, que vêm sendo construídos há 50 anos e, de repente, torná-los em realidades no mundo, né, movido a dados, altamente digitalizado, altamente dinâmico. Tiago, eu posso continuar, então? Eu acho que essa parte pode ser complementar um pouquinho com o que a Miriam está falando. Ela falou de uma questão de formalização desse tipo de convênio, formalização do modo como esses procedimentos vão estar estabelecidos. E eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar que essa formalização ela se dá sobre 4 dinâmicas, né, diferentes. Eu acho que a formalização ela se dá, obviamente, pela regulação e pelo contrato, ou pela alguma forma de convênio que possa existir entre, ou do ponto de vista do poder público se juntar com a empresa, ou da própria empresa por fornecer dados para algum outro elemento, para uma outra empresa, de alguma forma assim. Então, tem esse elemento de formalização convenial, que é uma questão jurídica, digamos assim, legal, mas também tem uma questão de formalização do ponto de vista de qual procedimento organizacional que a empresa vai ter para dar essa dinâmica, para como vai se dar esse processo em sentido estrito. Tem a questão que eu acho que é mais interessante aqui, que é a questão de um procedimento técnico, formalização técnica. E aqui eu gosto justamente de pensar numa teoria que normalmente a gente faz por uma questão de políticas públicas, mas que pode ser aplicada em sentido mais amplo, que é a teoria da arquitetura das escolhas, né? Que é ou nudge theory, talvez, de alguma forma, que a gente pensa que sempre que a gente for estruturar um procedimento, esse procedimento tem que ser estruturado de forma a seguir, ou de steer, ou de direcionar para salvaguardar os valores que a gente quer encontrar, que no caso aqui são valores de segurança e valores de privacidade, de alguma forma. O que eu quero dizer com isso?
Por exemplo, se a gente quer escolher que só certos grupos de gestores possam ter acesso aos dados, nós temos que estabelecer um mecanismo que efetivamente só aquelas pessoas possam ter, ou seja, ou elas são os únicos que têm acesso a uma chave, ou um mecanismo de segurança que seja ali presente, mas também, por exemplo, se essas pessoas possam compartilhar esses dados com algum N número de pessoas. Você também tem que ter mecanismos que estejam claros o modo como esse compartilhamento vai ser feito, né? Por exemplo, eu quero que seja um compartilhamento só para uma pessoa, então você pode fazer algo similar, por exemplo, que o WhatsApp faz, que é criar uma fricção de compartilhamento. Então é isso que você tem que também estruturar. Então você tem essa dimensão de estruturação do código e também de estruturação do sistema em que o código vai estar estabelecido, né? Em que vai ter elementos que vão facilitar hábitos de segurança e hábitos também de proteção de dados. Agora, também eu acho que eu vou responder a questão sobre inclusão e exclusão de uma maneira, acho que interessante. Eu acho que a Bárbara já deu um primeiro passo, né? Ela falou de um lado em que os dados anonimizados também podem gerar inclusão e exclusão de grupos, né? Particularmente de grupos considerados desejáveis ou indesejáveis socialmente, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que olhar quando a gente toma cuidado, quando a gente usa esses dados de localização que podem realmente identificar esses grupos ou podem tornar eles mais fáceis de serem discriminados ou de serem excluídos. Mas tem uma outra camada, então, de possibilidade de exclusão que a gente não pode esquecer, ou melhor, que a gente tem que lembrar sempre, que é a ideia do fosso digital, né? Do fosso de certas pessoas que não podem ser invisibilizadas, porque muitas vezes, nesse caso, a gente está com medo de que a política pública faça com que a gente perca a nossa intimidade, a nossa privacidade de alguma forma. Mas muitas vezes essas políticas públicas também são feitas justamente para as pessoas terem acesso a um determinado serviço público. Então a gente não pode esquecer dessas pessoas. E eu gosto de um exemplo que eu tive quando eu estava na Índia, agora no início do ano, que é a política pública de acesso a um benefício, no caso, o benefício alimentício, né? As rações alimentícias, né? Ela foi pensada a partir do sistema de identidade digital que tem na Índia, em que você precisa mostrar a sua biometria para você ter acesso a isso. Mas nem todas as pessoas têm uma biometria tão fácil. A digital das pessoas não necessariamente funciona em todos os elementos. E, além disso, o sistema deles também se junta a um número de telefone celular. Nem todas as pessoas têm telefone celular. Então, de certa forma, quando a gente vai utilizar dados, a gente tem que pensar também nessa dinâmica de que pessoas podem cair fora das políticas públicas por uma questão de a gente estar utilizando aqueles dados que deveriam simplificar e deveriam facilitar esse acesso. Tá? Sobre a dimensão do futuro de utilização dos dados, também tem uma questão de possibilidade de vigilância e de exclusão, mas eu acho que a Raíssa falou muito, muito bem sobre a ideia de que você tem que ter elementos temporais, você tem que ter uma série de elementos técnicos e administrativos, organizacionais, que impeçam que esses dados sejam utilizados no futuro, justamente para não gerar inclusão e exclusão por causa que a gente está utilizando para resolver o problema de uma pandemia, para não possa ser utilizado para outra finalidade futura que não seja para isso. Então, eram essas as três colocações. E, então, por isso que eu digo, inclusion by design também é algo importante de ser pensado. Perfeito. Miriam, Christian, muito obrigado. Inclusive, esse último ponto que você colocou, né, Christian, sobre a inclusão, essas duas perspectivas da inclusão, aquela da discriminação, né, que é a questão da própria exclusão dos indivíduos a partir dos dados que são, enfim, identificados e as decisões que são tomadas, e esse outro que você colocou do desafio da própria inclusão digital como um elemento importante para garantir que técnicas como essa de contact tracing ou qualquer outra do tipo vai ser de fato efetiva, né? A gente percebeu que, assim, a forma como essa solução foi de fato uma solução ou não, mudou muito de país para país. A gente pode até levantar aqui a polêmica, o questionamento se houve algum lugar onde houve de fato uma solução garantida apenas utilizando essas técnicas, mas fato é, lugares como os países da América Latina, que são muito marcados por esse, né, a brecha digital, como você falou, isso foi ainda mais desafiador. Eu vou passar ainda para
a Bárbara e a Raíssa falarem, mas até para a gente aproveitar um pouco o tempo, eu vou colocar aqui as duas outras perguntas que foi feita pela audiência, para a gente contemplar todas as perguntas, e aí vocês ficam à vontade, tanto ou para falar sobre essas questões principiológicas, ou trazer outros pontos, os outros pontos que foram trazidos. Um deles, que fala um pouco sobre a tecnologia Bluetooth, eu acho que tem muito dessa questão do desafio que a brecha digital traz, é uma pergunta que fala sobre o que os painelistas pensam a respeito do monitoramento por proximidade Bluetooth, onde o indivíduo é notificado quando se aproximou de contaminado ou de uma zona de perigo. Essa pergunta foi do Rogério Matos. E a outra, do Alexandre Barbosa, pergunta sobre o contact tracing, e diz assim: a tecnologia se mostrou um fracasso em diversos países com infraestrutura e acesso à internet, e tecnologias com elevadas taxas de testagem. Vale promover ferramentas de geolocalização privacy by design no contexto brasileiro, ou seria desperdício de recurso público? Bem, talvez essa pergunta pode até ser um pouco mais adequada para a Miriam, mas eu acho que a gente tem um painel bem aberto, todo mundo, enfim, vamos ouvir um pouco da Bárbara e a Raíssa para garantir uma isonomia aí na fala de todo mundo. Maravilha. Eu posso começar, Bárbara, endereçando aqui então, eu queria começar trazendo algumas medidas que são técnicas. Eu acho que a Miriam e o Christian colocaram muito bem. Sempre a gente tem que ter essa visão. Que nem tudo, o direito, os princípios, eles vão garantir. A gente tem que desdobrar em medidas técnicas organizadas de fato. E uma das medidas técnicas que a gente tem utilizado para endereçar dois pontos que foram perguntados em relação à finalidade, por exemplo, né, uma forma que a gente encontrou de utilizar os dados apenas para as finalidades pelas quais eles foram coletados foi criar o que a gente chama de bitmap da finalidade ou do consentimento, que é uma tag que a gente coloca nos dados, e a partir do momento que eu coleto uma determinada informação para aquela finalidade, é como se fosse um stamp, um carimbo que você coloca no dado. Eu não consigo utilizar aquele dado para nenhuma outra finalidade. Então, os nossos próprios engenheiros desenvolveram isso, e uma vez que esses dados, né, eles alimentam os bancos de dados em loco, muitas vezes segregados, a gente não consegue, de fato, por exemplo, um dado que eu coletei para uma finalidade do combate à Covid e utilizar para um cliente da Enloco, seja um cliente corporativo. Aquele dado está ali tagueado e eu não consigo puxar aquele dado para uma outra finalidade. Então, às vezes, a gente tem uma segregação lógica, né, que não é uma segregação do banco, de fato, física. Então, assim, a gente consegue manter esse controle. Um outro exemplo de uma medida técnica que a gente utiliza para evitar inferência de informações sensíveis e gerar questões relacionadas à discriminação, a gente, de fato, não coletar nenhuma informação de locais sensíveis, o que a gente chama de locais sensíveis, né? Templos religiosos, hospitais, até, às vezes, por exemplo, acontece uma passeata, uma manifestação que tem um determinado viés político, então tem determinadas regiões ou determinados locais onde essas informações, né, desses locais que são mais sensíveis, a gente consegue anonimizar completamente a informação e aí nem alimenta o nosso banco de dados. Então, a gente não faz nenhuma coleta ou registro de visitas a locais que a gente considera, né, previamente, o algoritmo já está lá, já é possível ler isso como sendo locais sensíveis. Então, isso ajuda a gente a não contaminar a nossa base com informações que possam trazer algum tipo de discriminação. Então, são exemplos de pequenas medidas técnicas, né, que terminam ajudando a tornar a tecnologia, de fato, privacy by design. E só endereçando a pergunta específica que foi feita sobre a Enloco, né, que como é que pode ter certeza em relação à segurança, se haveria uma forma da empresa abrir, enfim, como é que é realizado aí esse algoritmo. Eu acho que tem um ponto importante que precisa ser endereçado, né? A Enloco é uma instituição privada, né, que criou uma tecnologia disruptiva para localização, que já recebeu prêmios e é uma das mais precisas, inclusive, do mundo, que se diferencia de outras. E a gente sabe que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como fundamento também o desenvolvimento tecnológico, econômico e inovação. Então, quando a gente fala, né, nessa dicotomia inovação versus privacidade, eu acredito que a gente não deve por esse caminho, a gente deve pelo caminho que é possível a inovação conviver com a privacidade, e que a privacidade e a proteção de dados ela é importante para a inovação. Então, nessa prática, o que eu acho que a gente tem dois problemas aí. Primeiro, entender que não é tão simples uma empresa privada que desenvolveu uma tecnologia inovadora, né? Ela consiga abrir esse código, porque a gente sabe que vai terminar inibindo, inclusive, a inovação e a prática de mercado, ainda mais quando tem esse cuidado com a preservação da privacidade.
E o segundo ponto é uma questão relacionada à governança de algoritmos, que eu ainda considero um desafio muito forte, né? Como é que a Inloco ou qualquer outra empresa privada, ela pode fazer uma governança de algoritmo, inclusive colocar à prova enfim, da sociedade, mas ao mesmo tempo que ela preserva o segredo de negócio, que também está presente em vários dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que não é um desafio apenas para a Inloco, é um desafio para todas as empresas, mas a gente deve levar em consideração que quando a empresa, né, ela fala que ela toma medidas técnicas e organizacionais para preservar a privacidade, a lei também traz um princípio muito importante, que é o princípio da prestação de contas. Então, a gente tem que provar de fato do que a gente está falando, porque senão a gente vai estar se colocando numa situação até pior do que se a gente simplesmente não implementasse essas medidas, né? Então, quando a Inloco passou, por exemplo, pelo escrutínio de um poder público, que foi do Ministério Público do Distrito Federal, através da Comissão de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, que abriu o inquérito, a gente conseguiu provar, no correr daquele inquérito, que todas essas medidas que a gente fala, que a gente tem transparência, informa ao público e diz como é que nós implementamos, ela de fato acontece. Então, esse inquérito ele correu em segredo de justiça, porque, de fato, informações sensíveis sobre o negócio, informações que são enfim, de segredo de negócio mesmo, que não poderiam ser abertas ao público ou a questões concorrenciais, mas que no final de todo o processo, né, o Ministério Público concluiu que era uma tecnologia de fato preservar a privacidade e que não conseguia identificar os titulares direto ou indiretamente. Então, um ponto importante é esse, a gente vai ter o escrutínio não só como aconteceu do Ministério Público, mas de outras autoridades, de outras instituições públicas e privadas, e eu acho que quando a gente começa a mostrar que a gente de fato está implementando aquilo que a gente fala, desculpa, é a melhor forma, terminei engasgando. É a melhor forma da gente conseguir comprovar, né, as nossas melhores práticas. Então, um ambiente como esse, a gente está discutindo aqui com instituições públicas e privadas sobre o uso da tecnologia de localização, termina sendo uma excelente oportunidade para a gente conseguir demonstrar que, de fato, aquilo que em loco diz implementar, né, acontece, porque senão a gente realmente entra no princípio de estar desfazendo tudo que a gente construiu em termos de privacidade. Então, eu acho que o princípio da prestação de contas ele é muito útil nesse cenário. Eu acho que é isso. Perfeito, Raíssa. E é bem legal quando você traz essa importância, né, da prestação de contas, para justamente provar que a transparência ocorre e explica como esse balanceamento, né, entre a questão do segredo comercial, que faz parte da natureza de qualquer empresa, é balanceado para garantir essa transparência, uma auditoria de uma instituição de confiança, como esse inquérito que foi feito pelo MPDFT. Então, muito bom esse exemplo. Bem, Bárbara, eu vou deixar você falar, e aí, como a gente está chegando no momento final do evento, talvez você poderia já falar como parte de considerações finais, se você nos importar, e aí depois eu passo uma última volta com os outros palestrantes para eles fazerem também as suas considerações. Bom? Tá bom, Thiago. Então, eu vou responder aqui mais diretamente a pergunta do Rogério, que foi sobre essa tecnologia de Bluetooth que avisa, né, a zona de perigo ou contaminado. Assim, a princípio, acho complicado, porque, assim, né, é aquela coisa, você e outra pessoa está passando na sua frente e você está do lado de uma pessoa contaminada. Isso não vai ser mais tão, né, tão anônimo assim. E aí, em relação à zona de perigo também, esse conceito de zona de perigo também é um pouco delicado, porque até pela própria maneira de contágio assim, do vírus, a gente tem diferentes tipos de contágio, diferentes maneiras, assim, lugares fechados são mais propícios a você ter uma disseminação, enquanto lugares abertos são menos. Então, assim, o que vai ser realmente utilizado para você identificar o que é uma zona de perigo? É a quantidade de pessoas que estão contaminadas naquele local? Higienização? O que exatamente isso significa, né? Então, eu acho um pouco delicado a gente usar esse tipo de tecnologia que, assim, avisa, né? Que é diferente do contact tracing, né? Que, enfim, tem uma metodologia distinta. Mas acho delicado dessa maneira, assim, né? Que pode até, enfim, zonas... E é o que eu comentei também em relação à discriminação, à própria discriminação, tipo, de zonas que, enfim, eventualmente podem ser consideradas como perigosas, mas que, enfim, podem ser... Isso pode ser uma classificação que vá até para além de questões relacionadas ao próprio coronavírus. E do quanto isso também não pode servir como... Enfim, né, a gente pede para que essas tecnologias tenham um período determinado de tempo de utilização, né? Mas o quanto isso também não pode fomentar o uso de outras ferramentas de vigilância que tenham essa mesma
enfim, categoria, classificação, esse tipo de filosofia assim por trás, que é o de avisar uma pessoa quando ela entra numa zona de perigo. Acho, enfim, complicado realmente esse tipo de ferramenta por conta dessas questões que eu coloquei. E com relação, enfim, a considerações finais, eu queria mais uma vez parabenizá-los pelo evento e agradecer o convite. E fico à disposição também, enfim, caso queiram, caso tenham perguntas que surjam depois. Acho que é um debate que tem que continuar, até porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda tem um tempinho aí pela frente, talvez até surgir uma vacina. Então, esse continua sendo um tema super importante mesmo para a gente discutir. É isso. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Christian? Olá, muito obrigado. Gostaria também de finalizar com uma consideração final mesmo, dizendo que, bom, essas tecnologias de geolocalização e o uso de dados de geolocalização ou de localização como um todo, de certa forma, elas servem para N políticas públicas. Nós temos que levar em consideração que não é só a pandemia que vai ser utilizada. Então, nós temos que pensar que a pandemia nos gera uma situação bem extraordinária, em que nós nos sentimos até relativamente mais confiantes por usar isso, ainda que seja de um ponto de vista, digamos assim, primeira vez que estamos pensando sobre esse tema de uma maneira de consciência pública, né? Mas é importante que, então, que a gente saia dessa pandemia com algumas ideias fixadas, né? Ou pelo menos com um caminho já nesse sentido, né? E o primeiro passo que eu digo sim, é possível utilizar dados anonimizados, sim, eles são úteis, eles podem servir para uma N quantidade de políticas públicas, e talvez isso seja o primeiro ponto que a gente deve pensar. Em segundo lugar, a gente pode também utilizar outros tipos de dados para pensar, inclusive outros tipos de dados de localização, desde que nós temos um pensamento de como salvaguardar esses usos corretos, de acordo com suas finalidades, de maneira adequada, etc. Todos os princípios que estão ali na nossa LGPD, e ainda mais o princípio de boa-fé, que a gente pode também se manter nesse caráter aí. E aí a gente tenta que pensar isso de um ponto de vista de, óbvio, privacy by design, security by design, e eu continuo testando. Eu acho que a gente tem que também incluir nessa categoria também a ideia de inclusion e não discriminação by design como um elemento que também tem que ser pensado, particularmente quando se leva em consideração o uso de dados para políticas públicas, de alguma forma. Então, eu queria só agradecer o Thiago, e agradecer o Lapin, agradecer as pessoas do FIB e todas as pessoas do NICBES, do SIG, que são super importantes para promover essas discussões. E muito obrigado por essa oportunidade. Estamos abertos, podem seguir o IPS Rio nas redes sociais e a mim também, se vocês quiserem. Estamos aí para trocar ideias. Ok? E muito obrigado para todos os nossos panelistas aqui, todos vocês todos e todas vocês aí. É ótimo poder conversar sobre esses temas. Obrigado, Christian. Miriam. Obrigada, Thiago. Eu vou só terminar agradecendo mais uma vez o convite, dizer que foi um prazer dialogar contigo e com os demais painelistas. Sempre aprendo muito nesses eventos e fico à disposição para outras oportunidades. Obrigada. Você, Raíssa. Eu gostaria de agradecer também ao convite do Lapin para participar do painel. Eu acho que foi muito rico toda essa discussão. E terminar, né, fechar minha fala dizendo que eu acho que hoje a ética dos dados é um dos temas mais importantes da geopolítica contemporânea global e que, de fato, a gente tem que ter em mente que aliar inovação na proteção de dados, políticas públicas, é não só importante, como é extremamente necessário hoje, né, para a nossa situação atual de combate à pandemia. Então, eu acho que é possível, sim, conviver com esses três pilares, né, inovação, ciência de dados e políticas públicas. Obrigado. Bem, gente, estamos chegando aqui ao final. Eu só tenho a agradecer aí por todos vocês, Bárbara, Christian, Miriam, Raíssa. Acho que foi um painel sensacional. Independente, enfim, como vocês falaram, a pandemia já está aí há algum tempo, mas o tema continua relevante. Acho que a gente pode falar de muitas coisas aqui. A gente falou não só dessa questão da pandemia, mas a gente contextualizou e foi além. Falou sobre a importância do Privacy by Design, a gente tem uma LGPD entrando em vigor agora, entrou em vigor recentemente. Eu queria também agradecer ao FIB, né, porque a equipe do CGI, porque nada seria possível aqui sem vocês, inclusive toda a equipe técnica que está aqui assessorando a gente nesse exato momento, para que esse painel ocorra sem nenhuma interrupção e sem nenhum problema. E, claro, agradecer a você que está nos assistindo, porque
sem a audiência, essa participação, esse engajamento que vocês tiveram, foram várias perguntas, eu não tive nem tempo de mandar as minhas, mas é assim que é bom. E aí eu faço um último convite para vocês que estão nos assistindo, porque nós estamos nos aproximando do final do FIB 10, e por isso gostaríamos que vocês avaliassem o evento. Vai ter um QR Code no final dessa sessão que vai ser exibido na tela, e aí você pode apontar o celular e com a câmera aberta você vai ler o QR Code e responder um breve questionário. Agradeço vocês e uma ótima tarde.